E este assunto é muito importante para que o seu cliente entenda a fase final do processo dele. É da sentença ao resultado final. Entendendo a sentença e os próximos resultados. O que é a sentença? A sentença é a decisão final do magistrado. O processo, ele começa com o judiciário sendo provocado. Lembre-se do seguinte, pessoal. O judiciário, ele não age por conta própria. Ele não vai lá atrás do seu cliente. Olha, que problema você tem aí? Não, isso não acontece. O judiciário age a partir do princípio da inércia. O advogado tem que ir lá levar o problema para o juiz e apontar para ele para que o juiz, através de toda a documentação, através do processo, ele possa agir. Ok? Então, o que é a sentença? A sentença é o ato final do processo, quando o juiz ele decide sobre a causa. Tendo ouvido, lido e estudado todo o processo, através das provas, das testemunhas, da apresentação dos fatos, das contestações, das contrarrazões, etc, etc. Os tipos de resultados no processo são 3: procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes. Procedente basicamente é o quê? Ganhamos. Fim de papo. Ótimo. Agora, parcialmente procedente é quando o juiz entende que, embora você esteja certo, há certas situações ali no seu processo que devem ser mantidas ou revisadas. Isso pode acontecer também. Improcedente, como o nome já diz, não foi ganho. Tá? Foi improcedente a decisão por parte do seu cliente. Então, isso pode acontecer, mas se houver ali desejo do cliente, ou você vê que a decisão foi injusta, ou que ela contradiz jurisprudências colacionadas no segundo grau, ou seja, o segundo andar do judiciário, basicamente, que é onde eles decidem, ou tem uma jurisprudência que entende que a decisão do juiz não converge muito bem com o que você procura, você tem a chance do duplo grau de jurisdição, que nada mais, nada menos, é você levar o teu processo, o teu problema para uma instância superior. Explicando para vocês aqui, o judiciário, num tribunal de justiça, ele funciona com duplo grau de jurisdição. Primeiro, você inicia o processo com o juiz de primeiro grau, certo? Imagine assim uma casa. Você entra com um processo no primeiro andar, que é o juiz de primeiro grau. Se você vê que aquela sentença não é muito favorável ou que é inconstitucional, ou você vê que ainda tem chance de ser revista alguns pontos, você pode recorrer no segundo andar dessa casa, que é onde há a turma de desembargadores, que o seu processo não vai ser julgado apenas por um juiz, mas sim uma turma que vai deliberar sobre o seu processo e vai decidir se reforma a sentença ou não, ok? É lógico, existem instâncias, recursos especiais e extraordinários que a gente chama no direito, como o STJ, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal, o STF. O que acontece depois de uma sentença? Muito bem, as partes, tanto o autor quanto o réu, são intimados para, se quiserem dar algum tipo de parecer quanto à sentença, se está tudo certo com ela. Às vezes pode acontecer um erro material de decisão, por exemplo, que é o quê? O nome do autor é João da Silva, só que o juiz foi lá e decidiu por um Pedro Lopes, por exemplo, certo? Então o que acontece? Se você identificar aquele erro material, ou seja, de escrita, de réu, de fato, você pode entrar com embargos, e com esses embargos você consegue levar para o juiz reanalisar a própria sentença, isso já em primeiro grau, tá? Então ele vai ver, vai olhar e falar, realmente eu cometi um erro aqui. Ele vai lá e acolhe os embargos ou não. Depois de todas as partes do processo, réu, autor, todo mundo ser chamado para dar o parecer final sobre a decisão, o que acontece? Se caso não houver um recurso em segundo grau, seja tanto da parte autora como a parte ré, o processo corre em trânsito em julgado. O que significa isso? Trânsito em julgado é quando chega numa fase que não há mais nada que se fazer neste processo. Muito bem, do prazo do recurso. Quanto tempo você tem para fazer o recurso? O recurso é o quê? Quando o juiz decide, todas as partes foram intimadas, mas o autor vê ali que tem algum problema. Fala, não, peraí, não tá legal essa decisão aqui, eu acho que não é isso que aconteceu. Existe jurisprudência ao meu favor e eu quero que esse processo seja reformado em segundo grau. Muito bem. Então você vai lá, tira o processo da mão do juiz de primeiro grau e manda para a turma recursal. A turma recursal, como eu disse anteriormente, é composta por um colegiado de desembargadores. Desembargadores nada mais são do que juízes mais experientes que eles
são promovidos na carreira da magistratura, ou seja, são juízes que já estão no fim da carreira, mas são juízes que são mais experientes. Então eles são levados para uma turma recursal para que você tenha o direito ao duplo grau de jurisdição, que é ter direito ao seu processo revisionado e reformado, se for o caso. Então, se levado o recurso a um segundo grau, o seu processo será entregue nas mãos dos desembargadores. Eles levarão isso a uma turma recursal, que vai ser um determinado número de juízes ali, que vão discutir sobre o seu processo e deliberar sobre. E eles podem decidir se eles reconhecem o reconhecimento do processo, ou seja, está tudo certo com o teu processo aqui, e eles podem prover ou não prover. O recurso pode ser recurso conhecido e provido, recurso conhecido e não provido, recurso conhecido e desprovido, pode acontecer isso daí. E, por exemplo, se você tem aquela sentença que você achou injusta, levada em segundo grau, chegando para os desembargadores, eles podem falar, bom, realmente, dessa forma aqui nós não entendemos, nós entendemos da forma como o autor apontou, ou seja, o nosso entendimento. Então eles vão lá, reformam a sentença, tá? Não é que eles pegam a sentença do juiz de primeiro grau e jogam no lixo. Não, não é nada disso. Eles vão lá e reformam ela. Pegam a estrutura da sentença e mudam sem alterar o escopo do processo. Ficou claro até aqui? Quando há sentença, o prazo geralmente é otorgado pelo juiz para recurso é de 15 dias. Tá? É uma parte muito importante aqui, porque aqui na Seguro Mútuo nós prezamos muito por esses prazos. Tá? É importante ressaltar para o cliente que, a partir do momento da sentença, ele tem apenas 15 dias para recurso. Tá? Então, nesse momento, o vendedor deve ficar atento, tirar todas as dúvidas, se possíveis, quanto a valores de processo, se o cliente ele é isento, etc., para que dentro de 15 dias apresente o recurso. Não pode entrar com recurso quando quiser, tá bom? Isso é muito importante. A partir do momento em que a parte perdeu, ou o réu perdeu, o autor tem o prazo de 15 dias para entrar com recurso. Não só o réu, né? Não só o autor, o réu pode perder, como também o autor pode perder e o autor pode ganhar e o réu pode recorrer, tá bom? Deixa eu ver. E, obviamente, a gente tem o cumprimento da sentença, que é quando as partes são intimadas, como, por exemplo, um processo de indicação de condutor, a multa é passada para outra parte, o Detran geralmente não recorre a esse tipo de processo, e ele vai lá e o juiz determina um prazo para ele cumprir, porque senão o Detran ele pode ficar ad eterno ali sem cumprir o prazo, e isso é ilegal, tá certo? Pessoal, se tiver qualquer dúvida, não tenham receio de voltar aos pontos importantes do vídeo, pausar, anotar e estudar o tema para que você possa ter uma melhor compreensão.